Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar no assunto planejamento da construção. A gente vai ver os aspectos gerais de planejamento e depois a gente vai ver os níveis de planejamento e as relações entre eles. Antes de entrar depois em cada um deles e detalhar isso ao longo do curso. Bom, planejamento é o início da ação gerencial. Quer dizer, você começa todo o processo de gestão pelo planejamento. O planejamento consiste na tomada de decisão antecipada, na tomada antecipada de decisões sobre cursos de ações futuras com base em percepções no presente. Quer dizer, você se prepara para aquilo que provavelmente vai acontecer. Tá? O planejamento ocupa-se de organizar previamente uma sequência de ações que visam atingir determinados objetivos. Tá? O planejamento da construção se insere nesse contexto com a particularidade da existência de objetivos específicos relacionados à execução de obra. Quer dizer, a empresa da construção, como qualquer outra, vai ter os seus níveis de planejamento, os seus métodos, técnicas, como qualquer outra organização empresarial, apenas tem a especificidade de trabalhar com obras, que é o nosso produto final. Bom, horizonte de planejamento. Então, à medida que se reduz o horizonte de planejamento, as previsões se tornam mais confiáveis e aumenta a influência dos fatos reais. O planejamento torna-se cada vez mais específico e detalhado, até chegar a um ponto de pura inflexibilidade e racionalidade. Quer dizer, eu sempre gosto de frisar que, a partir de um determinado momento, a gente não faz mais planejamento, a gente faz programação. Por quê? Porque aquilo é programado, porque é detalhado e deve ser executado daquela maneira. Tá? Portanto, bem objetivo e racional. Tá? Em uma organização, o horizonte de planejamento está subdividido em longo, médio e curto prazo. Os níveis de planejamento numa organização vão refletir esses horizontes de planejamento e podem ser divididos também em níveis estratégico, tático e operacional. Bom, aqui vocês têm uma figura onde no centro a gente tem o que a gente chama de sistema físico. O sistema físico é o hardware da empresa, da organização. Quer dizer, é os seus equipamentos, é o seu pessoal, tá? É a estrutura, tá? É aquilo que é físico e real da organização. Daí nós temos um primeiro nível, que é o nível operacional, que envolve esse sistema, depois o nível tático e, por último, o nível estratégico. Essa representação da organização em níveis de planejamento possibilita entender como atuam as variáveis do tempo e as perturbações oriundas do ambiente, do mercado, economia, fornecedores, clientes, etc. e tal. Veja que o que acontece. Aqui eu quis representar mostrando o seguinte: na medida que você está num nível mais alto, você tem mais perturbações, mais incertezas, tá? E você, na verdade, vai colocando esses níveis de planejamento como se fossem camadas de proteção da operação do sistema físico. Se você faz bem o planejamento estratégico, bem o planejamento tático, faz bem o planejamento operacional, quando essas perturbações chegarem aos níveis mais de operação, elas vão estar mais atenuadas. Essa que é a ideia do planejamento, é formar camadas de proteção. Se você não planeja nada, sempre você vai estar apagando incêndio, você vai estar correndo atrás de resolver problemas imediatamente, assim que eles surgem. Na verdade, na medida que eu aumento os meus níveis de planejamento e o meu horizonte, eu protejo, eu preparo a minha organização para aquelas possíveis perturbações que eu estou prevendo que vão acontecer no futuro. Tá? O nível mais externo, estratégico, está sujeito a perturbações e incerteza oriundas do ambiente. O nível mais interno, operacional, está protegido das perturbações e pode trabalhar com mais certeza e regularidade. Ok? A figura apresenta uma representação concêntrica dos três níveis que circundam o núcleo representado pelo sistema físico. Como eu falei, a organização em si. Tá? É importante entender dessa forma, porque daí fica mais fácil de entender como esses níveis vão se interagir. Bom, nível estratégico. O nível estratégico constitui o nível mais elevado, envolve as pessoas e órgãos que definem os objetivos organizacionais e as estratégias globais necessárias para atingi-los adequadamente. Tá? Normalmente ele está preocupado com o crescimento e a mutação da própria organização. Okay? Bom, ao perceber o cenário ambiental e suas condições, levando em conta suas capacidades e fraquezas internas, o nível estratégico procura traçar ações necessárias para neutralizar as ameaças e coações que ocorrem no ambiente. Tá? Quer dizer, competir de igual para igual com a concorrência, se preparar para um problema
econômico futuro que está sendo previsto, coisas desse tipo. E aproveitar as situações favoráveis que trazem oportunidade do ambiente. Tá? O nível estratégico é responsável pela definição dos objetivos e estratégias da empresa e pelas principais decisões empresariais. O nível estratégico é responsável pelo planejamento estratégico da organização. Ok? Isso aí vocês já sabem, né? Então, planejamento estratégico, realizado pela alta direção da empresa, define os objetivos empresariais e as estratégias globais, materializa como planos e metas de longo prazo, de 5 a 10 anos. A informação principal é a estimativa futura de crescimento ou redução de mercado e vendas. Tá? Basicamente, o que o mercado está crescendo, está retraindo, eu vou ter mais vendas, menos vendas, vou lançar novos produtos, não vou lançar novos produtos, quer dizer, eu estou vendo o futuro e como eu vou me preparar para enfrentá-lo. Tá? A nível de empresa da construção, as principais decisões são desenvolvimento e melhoria no projeto. Tá? Coisas como tecnologia, software, BIM, sustentabilidade, uma série de coisas que você pode melhorar em termos de projeto, tanto no resultado do projeto como no processo de projeto como um todo. Introdução de processos de industrialização. Tá? Essa é uma tendência forte, quer dizer, tornar mais em série aquela produção que é feita sob encomenda em relação às especificações do projeto. Eu vou tentar trazer isso para o ambiente industrial e ganhar produtividade, quando eu faço esses componentes numa escala industrial. Implementação massiva de tecnologias de informação e comunicação. Tá? Sistemas de parceria com fornecedores. Tá? Terceirização, subcontratação de serviços. Incorporação de novas técnicas construtivas. Inovação. E eu poderia, não só novas técnicas construtivas, mas também novos materiais. Tá? Melhorias no processo logístico da construção. Quer dizer, essa é uma lista que não é exaustiva. Ela tem outras possibilidades de ações estratégicas ou decisões estratégicas, mas elas são bem típicas hoje das empresas da construção. A efetivação do planejamento estratégico exige a participação integrada dos demais níveis de planejamento da organização, o nível de planejamento tático e operacional. Bom, mas antes de ver o planejamento tático, vamos ver as características do nível tático. Então, o nível tático cuida da articulação interna entre os dois níveis que, respectivamente, são colocados no topo e na base da organização, estratégico e operacional. Então, ele faz esse meio de campo, a ligação entre objetivos e metas que são traçadas pelo planejamento estratégico com a operação do meu negócio. O nível tático é responsável pela escolha e captação de recursos necessários, bem como da distribuição e colocação do que foi produzido pela organização no mercado. Então, veja bem, é típico atividades de gerência. Comprar material, eventualmente distribuir produtos. Se eu, de repente, faço componentes da construção, eu faço, sei lá, manilhas, então postes pré-moldados. Então, eu tenho que distribuir esses produtos, tá? Eu tenho que mobilizar a mão de obra, eu tenho que contratar. Então, é tipicamente esse tipo de atividade que o nível tático faz. O nível tático deve fixar para o nível operacional objetivos realizáveis, isso é, compatíveis com os meios que dispõe e controlar a sua execução. Tá? Quando o nível de operação for perturbado por fatores não considerados e quando não tem a capacidade suficiente para transpor essas perturbações sozinhos, o nível tático deverá adaptar os objetivos à nova realidade. O que quer dizer isso aqui? Na verdade é o seguinte, o nível tático ele não deveria dar ordem todo dia. Ele deveria dar objetivos, metas, algumas ordens para que o nível operacional funcionasse e tentasse conseguir resolver e atingir essas metas sozinho. Se ele vê que sistematicamente ele não está atendendo, daí ele muda. Inclusive, essa mudança pode ser dar mais informação, mais conhecimento, mais treinamento para o nível operacional. Mas intervir diretamente, dizer o que ele tem que fazer ou não tem que fazer, isso é ruim, porque não permite o amadurecimento e digamos, o aumento da eficiência desse nível. O ideal é mais você trabalhar como prescrevendo metas, prescrevendo regras de funcionamento. A cadência de funcionamento do nível tático é necessariamente mais lenta do que o nível de operação. Ele deve dar à operação um tempo suficiente para trabalhar com regularidade e vencer os obstáculos do caminho. Isto é, os objetivos não devem ser modificados imediatamente após a ocorrência de um desvio. Aquela história, deixar que o nível operacional corra um pouco atrás sozinho e aprenda
a se autogerir, digamos assim. Planejamento tático tem como objetivo principal a ligação entre o estratégico e as atividades mais operacionais. Para isso, ele deve captar, distribuir e colocar à disposição da operação da organização os recursos necessários para o cumprimento das metas estabelecidas no plano estratégico. O planejamento tático é realizado pela média direção da empresa, gerências, materializa a partir da elaboração do plano geral de obras e plano mestre de obras, que tem uma visão de 1 mês a 3 anos, que é quanto dura mais ou menos um empreendimento. Então vejam bem, o planejamento tático, nós vamos depois ver mais especificamente o planejamento da construção, é 2 planos básicos. Plano geral de obras, que dá uma visão geral de toda a obra. Tá? Então, plano geral de obras trata do dimensionamento dos recursos produtivos que tem impacto na capacidade de atendimento daquilo que foi contratado, como materiais, mão de obra e equipamentos. E ele dá aquela visão geral de todo o empreendimento, desde o início da preparação do terreno até a entrega lá da obra para o cliente. Tá? E o plano mestre de obra consiste em estabelecer um plano detalhado de execução no médio prazo, levando-se em conta o plano geral, quer dizer, as datas que foram estabelecidas, o sequenciamento, tá? E as datas previstas e os atrasos e correções ocorridos. Quer dizer, então ele leva em conta as atividades, as datas que ele tem que atender, mas ele está olhando só 3 meses. O que eu preciso fazer nos próximos 3 meses? Que normalmente vão envolver compra de materiais, contratação de terceirizados, aquisição ou aluguel de equipamentos. São coisas que você não vai, às vezes, fazer 3 anos antes. Você vai fazer 3 meses, 4 meses antes daquela ação, daquela atividade. Bom, por último, nós temos o nível operacional. Então, o papel do nível operacional é garantir o aproveitamento dos fatores do sistema físico para realizar as atividades determinadas pelo nível tático. Então, ele tem que ser racional, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser produtivo. Essa que é a ideia do nível operacional. Ele trabalhar de uma maneira mais protegida e regular possível para que ele possa ser o mais eficiente possível. Tá? Os objetivos do nível operacional estão relacionados à execução cotidiana e eficiente das atividades de operação da organização. E é orientado quase que exclusivamente para as exigências impostas pela natureza das tarefas técnicas a serem executadas. Quer dizer, ele vai fazer o que é prescrito, o trabalho padrão e da melhor maneira possível. Ele não pensa muito, essa que é a ideia. Por isso, a objetividade e a racionalidade. As metas, as mudanças deveriam ser pensadas pelo nível tático. Tá? Mas ele toma decisões, ele corrige seus rumos, etc. e tal. Mas ele não pode toda vez que ele vai fazer alguma coisa, por exemplo, reinventar a roda, ou recomeçar, ou repensar. Não, ele perderia muito tempo, ele seria muito ineficiente. Tá? O funcionamento do nível operacional deve atender determinadas rotinas e procedimentos programados dentro de uma regularidade e continuidade que assegurem a utilização plena dos recursos disponíveis e a máxima eficiência das operações. Tá? O nível operacional funciona em tempo real, isto é, no mesmo ritmo que os fenômenos industriais e comerciais que controla, a partir de uma programação pré-definida. Bom, o nível operacional ele dá, então, origem, está relacionado com a programação operacional. Lembre-se do que eu falei. A gente não fala mais agora em planejamento, a gente fala em programação. Aquilo que foi prescrito, acordado, deve ser cumprido. Então, é encarregado de programar as tarefas e operações básicas da organização visando o máximo de eficiência no aproveitamento dos recursos disponíveis. Atua no curto prazo, um dia ou uma semana. Com base no plano mestre de obras e as disponibilidades de materiais, mão de obra e equipamentos, estabelece quando executar de cada atividade necessária à construção. A programação operacional tem por objetivo a otimização dos resultados do processo de conversão dos recursos da organização. Vejo que é bem otimização, bem eficiência, bem regularidade, bem coisa seriada, deveria ser, né? Quer dizer, as coisas bem enquadradas, bem padronizadas, para que o trabalho tenha a menor variabilidade possível e a máxima eficiência na conversão dos recursos. São emitidas e controladas ordens de execução, ordens de serviço e ordens de montagem. Quer dizer, não se planeja, se pede para que aquilo seja executado, ou se determina para que aquilo seja executado.
Na construção, a programação operacional é materializada pela programação, aqui faltou um L, semanal de trabalho. Ok? Bom, aqui é uma outra visão dos níveis de planejamento, tá? Agora mostrando na forma de um fluxo. Podemos relembrar lá o modelo em camadas, mas ele está aqui representado na forma de um fluxo. Então a primeira camada eu tenho lá o meu planejamento estratégico, com metas econômicas, produção e vendas. Tá? Responsabilidade da direção, período de 5 a 10 anos. Planejamento tático, período de 2 a 36 meses. Tá? Então você tem os principais, o plano geral de obras e o plano mestre de obras. Mas você também tem previsão de entrega, contratação, relatórios de andamento, gestão de estoque, compras e subcontratação, geração de horas de compra, etc. e tal, que trabalham também nesse nível tático. Responsabilidade, gerência geral, gerência de obras, gerência de vendas, logística e financeira. Ok? E por último, você tem a camada mais próxima aqui ao sistema físico, digamos assim, que seria a construção em si, que é o período semanal, responsabilidade do gerente de obra, mestres e empreiteiros. Tá? Ele vai trabalhar com a programação semanal, ordens para serem executadas, executa, controle do andamento e acompanhamento do que está sendo feito, até o atendimento dos prazos do contratante cliente. Tá? Que também vai sendo alimentado lá para o meu plano mestre de obras, porque eventualmente há atraso ou mudanças que vão sendo corrigidas. Tá? Mas é basicamente essa configuração. Na verdade, ao longo do curso a gente vai ver o detalhamento de cada um desses níveis, de cada um desses planos, praticamente. Tá? Então, o plano geral de obras, a questão da gestão dos estoques, o plano mestre, a gestão de compras, a programação semanal, o controle. E daí vocês vão entender mais o contexto e a relação que vai existindo entre todos esses estágios. O que é importante é que cada um cumpra o seu papel e passe para o próximo sua tarefa feita, tá? Para que o próximo nível de planejamento possa trabalhar assim, com boas informações, tomar boas decisões e que o resultado final seja eficiente e eficaz lá na execução. Bom, para que você possa fazer funcionar todos esses sistemas, a gente tem que ter um sistema que se chama Sistema de Planejamento, Programação e Controle da Construção. Na indústria a gente conhece por PPC, Planejamento e Controle da Produção. Tá? Aqui é Planejamento, Programação e Controle da Construção. O PPCC está encarregado da coordenação da aplicação dos recursos de forma a atender os planos e projetos estabelecidos em níveis estratégico, tático e operacional. É o sistema, é o conjunto de coisas que devem ser coordenadas e trabalharem juntas para implementar o planejamento, implementar as ações e depois controlar a execução dessas ações. O principal objetivo do PPCC é planejar, programar e controlar o suprimento de materiais, serviços e recursos, bem como as atividades de processamento do sistema construtivo, para que os projetos específicos sejam executados por métodos pré-estabelecidos, objetivando o atendimento aos prazos, qualidade e quantidade demandadas pelo cliente. Então essa é uma definição bem completa do que deveria ser o sistema. Muitas vezes esses sistemas são feitos de uma maneira informal dentro de uma empresa de construção. Na verdade, o importante era que isso fosse formalizado. As responsabilidades definidas, os fluxos definidos, os tipos de decisões que seriam tomadas e a responsabilidade de cada envolvido. Okay? Que daí tem uma probabilidade que o sistema funcione melhor. Questões básicas do PPCC. Tá? O que executar e comprar? O que nós vamos fazer? Quais as atividades? Quanto executar e comprar? Então, aquelas medições. Eu vou executar 100 metros, 200 metros, eu vou comprar 4 metros cúbicos, 20 metros cúbicos de concreto usinado. Quando executar e comprar? Quando essa atividade vai começar? Quando eu vou comprar a madeira para as formas? Tá? E com que recursos executar? Quer dizer, com qual mão de obra? Com qual equipamento? Tá? Então, são essas as questões básicas que têm que ser respondidas pelo PPC. Tá?
Ele não vai se preocupar, sei lá, com problemas de qualidade diretamente. Quer dizer, ele que se preocupa indiretamente. Ele se preocupa, quer dizer, o objetivo central é responder essas questões. O que executar e comprar, quanto executar e comprar, quando executar e comprar, com que recursos executar. Tá? Se ele conseguir fazer isso, ele está cumprindo a sua missão.